Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta tarde, por esta oportunidade, por este momento precioso de poder estar aqui, de poder colocar-me nas mãos de Deus para mais um vídeo mensagem. Quero agradecer a Deus por esta tarde, quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Dou graças a Deus pelo que Ele me tens proporcionado desde a manhã, quando me levantei, até o presente instante em que me encontro aqui à frente deste aparelho. Queridos, que as bênçãos de Deus caiam sobre ti, sobre a tua vida, e tu sejas próspero. Glória a Deus. Queridos, nesta tarde eu convido-vos a ler uns versículos na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 12, versículo de número 37 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 12, versículo 37, que diz-nos assim a bendita palavra de Deus: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, digna de todo crédito, de toda confiança. Essas palavras que têm sido pregadas têm tido o seu fiel cumprimento na história da humanidade. Versículos por versículos têm se cumprido, estão se cumprindo e hão de se cumprir, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, não é um livro como um dos muitos livros que existe neste mundo, mas a Bíblia, ela é o livro dos livros, é o livro por excelência. Os demais livros que existem são jornal velho, que você lê hoje e amanhã já não tem nenhum interesse em lê-lo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus,
Você lê ela hoje e quer ler amanhã, mesmo que seja o mesmo versículo, você tem prazer em lê-lo hoje e lê-lo amanhã novamente, porque esta palavra, ela é inspirada, ela tem unção, ela tem graça. Esta palavra não é palavras de homem, ainda que escrito por homens, como a maneira que Deus escolheu de comunicar suas bem-aventuranças, escolhendo o homem para falar com o próprio homem. Esta palavra, ela tem se cumprido. Esta palavra, ela não falha, ela não falta com seu devido cumprimento, mas ela faz tudo quanto lhe apraz. E nesta tarde, nós temos lido uns versículos, que estes versículos têm me chamado a atenção, porque lamentavelmente alguns crentes, alguns denominados crentes, que se intitula salvos, seguidores de Cristo, de que vão para o céu, eles têm utilizado esse texto como uma defesa, como uma blindagem à sua vida pecaminosa, à sua vida desassociada de Deus, à sua vida da carnalidade, à sua vida do sensualismo. Os crentes têm se apropriado deste versículo que ora acabamos de ler para se autodefender, buscando desta forma, neste versículo, proteger-se de qualquer acusação mediante as suas práticas escusas, condenáveis pela palavra de Deus. Associado a este versículo, aonde Jesus diz que ele não veio para julgar o mundo, tem-se associado o capítulo 7, do versículo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, aonde diz: não julguei para que não sejais julgado, porque com a medida com que julgas, será julgado vós também. Os crentes, eles têm se apegado a esses dois versículos para se autoproteger, buscando nisso uma proteção, de maneira que suas práticas, sua vida mundana, sua vida na vaidade, sua vida no pecado, não venha a ser acusada por quem quer que seja. Então eles dizem: não julguei, irmão, para não ser julgado. Nem mesmo Jesus julgou. Quem é você para julgar? É isso que eu tenho ouvido, é isso que eu tenho presenciado. Mas na realidade, irmão, a palavra de Deus, nós precisamos compreender, precisamos entender que, ao lermos um texto da palavra de Deus, precisamos observar quem fala, para quem fala, em que sentido se fala e para que tempo se está falando. Precisamos entender essas 4 coisas ao ler um texto da palavra de Deus. Ora, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, que ora eu acabei de citá-lo, a expressão ali: não julguei para que não seja julgado. O interessante, irmãos, é que os crentes que buscam se proteger de serem acusados dos seus pecados, da sua vida mundana, da sua vida vaidosa, da sua vida carnal, eles lêem apenas o versículo de número 1. Eles não leram o texto a seguir, mas eles se retêm apenas no versículo 1
na parte A deste versículo, porque ali diz: não julguei, irmão, para que não seja julgado, porque com a medida com que você julgar o outro, você também será julgado. Eles se apegam apenas à parte deste versículo, e nós precisamos compreender que quando Jesus Cristo proferiu tais palavras, ele estava falando aos fariseus, ele estava falando à seita dos fariseus, pois os fariseus, eles se consideravam santos, eles se consideravam mais justos do que os outros, de tal maneira que eles se separavam até mesmo dos próprios judeus. E Jesus Cristo então os censurando pelo julgamento que eles faziam das pessoas quando eles estavam em situação muito pior. Então Jesus tece essas palavras, dizendo para eles não julgar, porque com a medida com que eles julgarem, eles também hão de ser julgados. Então veja, irmão, que eram pessoas cujas vidas nada diferenciava da vida daqueles que eles o acusavam, mas estava em um nível muito inferior àqueles que eles acusavam e condenavam. Então Jesus os exortando, Jesus os repreendendo, para que eles não julgassem. Mas nós vemos nos versículos a seguir, onde os crentes não lê, mas apenas se atém ao versículo 1 do capítulo 7, para se autodefender e defender suas práticas antibíblicas, suas práticas mundanas. Jesus diz para eles, olha, veja que Jesus não os impede de julgar. Jesus não diz para eles que eles não deveriam julgar, não, de forma alguma. Mas Jesus diz para eles, olha, tira primeiro o argueiro, a trave que está do teu olho, para depois tirar o argueiro que está do olho do teu irmão. Então veja, irmão, que no versículo 1, Jesus os repreende a não julgar. Só que descendo os versículos a seguir, nós vemos que Jesus dá a entender o porquê que eles não estavam aptos para julgar os outros, o porquê que eles não estavam em condições de julgar quem eles estavam julgando, porquê que eles estavam se condenando quando condenava os outros, porquê que eles seriam também julgados porque estavam julgando os outros, porque na verdade aqueles homens, as suas vidas nada diferenciava, nada tinha de diferente da vida daqueles que eles acusavam. Mas na realidade, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam se autoconsiderando, era que eles, por ser os responsáveis pela observância das leis e por aplicação para que se fosse obedecida, eles estariam isentos de qualquer dever em cumprir as leis, cabendo apenas a obrigação àqueles para quem eles ensinavam. Então Jesus os repreende. Jesus diz, olha, enquanto vocês estão aí julgando as pessoas, vocês estão com uma trave no olho de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que antes de qualquer julgamento na vida alheia, sobre qualquer ato de alguém, vocês precisam primeiramente estar adequado. O que na verdade vocês não estão, porque há uma trave no olho de vocês. E nós sabemos, irmãos, o que é uma trave. Nós sabemos o que é um argueiro, o que é um ciscozinho. Quando eles condenavam as pessoas por ter um cisco no olho, eles tinham uma trave no dele. Então Jesus disse, tira primeiro a trave que está do teu olho, para então você tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então veja, irmão, que Jesus, ele não condenou
o julgar. Jesus não censurou o julgar, e sim a maneira, a forma como a pessoa que está julgando se encontra. Você não pode dizer para alguém que fuma parar de fumar quando você está fumando. Você não pode dizer para alguém que prostitui não prostituir quando você está prostituindo. Você não pode querer aplicar a alguém a palavra de Deus quando você não vivencia essa palavra. Primeiramente, você precisa aplicar a palavra de Deus na tua vida, de maneira que quando você for querer aplicar a palavra de Deus na vida de alguém, ele possa olhar para a tua vida e ver verdadeiramente que a mensagem corporal que você apresenta condiz com a mensagem que você verbaliza. Uma coisa tem que estar associada à outra, porque senão o nosso testemunho será invalidado pela nossa vida desconcertada, pela nossa vida mundana, pela nossa vida em nada diferente da vida daqueles que a gente estamos querendo convencê-lo. Ora, meus amados e queridos irmãos, Jesus Cristo, ele foi bem preciso. Ele disse: tira primeiro a trave que está no teu olho, para então você tirar o cisco que está no olho do teu irmão. É isso que muitos crentes não entendem. É isso que muitos crentes não conseguem ler. Eles não conseguem aceitar, porque eles querem proteção. Eles querem proteger-se das suas vaidades, do seu mundanismo, da sua vida pecaminosa dentro das igrejas. Então ele cita esses textos isolados, ele cita essas passagens isoladas da Bíblia, buscando ter uma proteção, dizendo que Jesus Cristo disse para não julgar. Nós precisamos compreender em que ponto nós somos condenados quando julgamos. Nós precisamos compreender em que ponto nós somos ordenados a julgar. A Bíblia parece ter uma discrepância em seus versículos, mas não há discrepância nenhuma na palavra de Deus. Não há contradição na palavra de Deus, de maneira alguma. Um versículo não contradiz com o outro versículo. Pelo contrário, um versículo interpreta o outro versículo, de tal forma que a Bíblia interpreta a si mesmo. Ora, quando a Bíblia diz que nós não fomos postos como juiz para julgar as pessoas, não devemos julgar uns aos outros, assim a Bíblia também nos adverte. Mas nós precisamos compreender em que sentido a Bíblia nos condena a nos colocar em lugar de juiz. Ora, a Bíblia nos condena é quando nós passamos a julgar a alma do indivíduo em si, quando nós passamos a julgar o indivíduo no seu aspecto espiritual, coisa que só cabe tão somente ao Criador, tão somente a Deus. A palavra de Deus não nos permite determinar se a pessoa será salva ou se ela não será salva, de maneira nenhuma. O que a Bíblia nos ensina é pregarmos a palavra de Deus, é falarmos da palavra de Deus, é pregar de um céu, é pregar de um inferno, para que as pessoas temam e creia no céu, acredite que há um céu, como também há um inferno, para que elas possam crer e desejar este céu, de maneira que Jesus venha a perdoar os seus pecados. Ora, meus amados e meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bem precisa, quando somos advertidos a não nos colocar como juiz, porque só há um juiz, é nesse sentido, é nesse aspecto, no aspecto de julgar a alma da pessoa, porque enquanto houver vida, enquanto a pessoa estiver viva, há esperança, há oportunidade para salvar-se, há oportunidade para crer em Jesus Cristo, findando esta oportunidade, se ele morrer, pois na morte
não há lembrança de Deus. Na morte não há como crer em Deus. O crer é agora, em vida, enquanto estiver respirando o último fôlego de vida. Aí sim, é nesse sentido que nós não podemos julgar a alma da pessoa, mas aonde que a Bíblia nos permite julgar? Em que aspecto a palavra de Deus nos dá o direito, nos dá o poder de julgar? É no aspecto obra, no aspecto viver, no aspecto prática. Nesse sentido, a palavra de Deus nos permite julgar as ações, as atitudes, reprovando ou aprovando. E esse juízo, esse julgamento que nós fazemos das obras, que nós fazemos das práticas das pessoas, tem que ser à luz da palavra de Deus, tem que ser à luz da Bíblia. É a palavra de Deus que nos orienta, é ela que nos disciplina, é essa palavra santa que nos dá o padrão que nós devemos viver. Fora dele é cabível sim de qualquer julgamento, de qualquer reprovação. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, ele diz: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Ora, nós sabemos que somente o juiz é quem pode condenar um réu, é o juiz quem pode condenar alguém. Portanto, nesse aspecto, a Bíblia nos dá o poder, a Bíblia nos dá o direito de julgar e de condenar práticas que, à luz da palavra de Deus, elas venham a ser reprovadas, elas venham a ser condenadas, porque o nosso juízo que nós venhamos a fazer sobre determinadas práticas, sobre determinadas ações, sobre determinadas maneiras de viver neste mundo, é a luz da palavra de Deus. Não é nós que julgamos, mas julgamos segundo a palavra de Deus. Quando nós pregamos, quando estamos pregando, estamos julgando, estamos sim sentenciando aquela pessoa a um pensamento de reprovação ou de aprovação às suas práticas. Nós estamos dizendo para ele, à luz da palavra de Deus, que as suas ações é aprovada por Deus ou é reprovada por Deus, que por essas ações ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Pregar é um ato, é uma ação de estar julgando as práticas, o modo de vida das pessoas. E é nesse sentido que Jesus Cristo disse, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São João, dizendo que o Espírito Santo, quando ele vier, ele iria convencer as pessoas do juízo, da justiça e do pecado. É nesses três aspectos da vida do ser humano que ele necessita, que ele precisa, que ele carece de ser convencido. E para isso tem que ser através da pregação da palavra de Deus, falando o que é certo, o que é errado, porque o que é certo e o que é errado para nós está na palavra de Deus. O homem não sabe o que é certo e o que é errado para ele se ele não ouvir a palavra de Deus, se ele não crer na palavra de Deus, se ele não aceitar a palavra de Deus. O homem precisa compreender, ele precisa entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o manual de Deus para o homem, pelo qual ele venha a dirigir a sua vida de maneira a agradar a Deus, a glorificar a Deus, a bendizer a Deus. O homem de si mesmo, ele anda errante, ele anda torto, ele anda sem direção. Mas Deus, através de Jesus Cristo, ele nos deu uma direção, ele nos deu um caminho a seguir. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João 14, versículo 6. Jesus é o caminho que pregava nos Antigo Testamento, que falavam os profetas. Jesus é o único recurso, é o único Salvador, é a única solução para a humanidade perdida. Por isso, meu amigo, o homem precisa ser atingido nesses três aspectos da vida. Ele precisa entender, ele precisa compreender que há um juízo, que há
uma justiça a ser cumprida, que há o pecado que separa o homem de Deus e que leva-o para o inferno. Mas ele, sendo convencido através da pregação da palavra de Deus, ele chegará ao conhecimento da verdade. Crendo em Jesus Cristo, Deus perdoa e apaga todos os seus pecados. Queridos, nesta oportunidade maravilhosa em que Deus está nos concedendo de estarmos aqui, trazemos para você esta mensagem de despertamento, para que você entenda, para que você compreenda que o plano salvífico de Deus, ele está na palavra de Deus, ele está na compreensão da Bíblia, na compreensão da palavra de Deus, para que então você conheça a Jesus e creia nele e ele faça um grande milagre na tua vida. Jesus, ele disse aonde nós lemos, que se alguém ouve a palavra dele e não crê, ele não julga, porque ele veio não para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Olha que interessante esse versículo, que alguns crentes se apegam, que alguns crentes se apoiam para se autodefender, para se autoproteger de qualquer acusação por parte de qualquer irmão, cujas suas obras são merecedoras de serem acusadas e reprovadas, mas que eles buscam ter uma proteção, buscam ter um apoio. E lamentavelmente, irmão, essa mensagem é pregada por mulheres de pastores, por filhos de pastores, por pessoas que têm algo a esconder, têm algo que ele não quer que toque, que ele não quer que cite. Lamentavelmente, sobe no altar da igreja, lê este versículo de maneira isolada e começa a dizer para a igreja que nem mesmo Jesus julgou, então não devemos julgar um ao outro. Isso não é mensagem de Deus, irmão, porque isso não é verdade. Precisamos pregar a palavra de Deus, não buscando nos autoproteger, porque em nós tem algo que as pessoas estão vendo e nós queremos que não seja tocada, não seja citada. É lamentável, irmão, quando nós vemos pessoas que têm todo o apoio do pastor, que têm toda a proteção do pastor, ter oportunidade para defender suas namoradas, para defender suas noivas, para defender suas esposas, porque sabe que elas vivem uma vida totalmente em conformidade com as coisas deste mundo. Há nessas pessoas, visivelmente, para todos ver, coisas deste mundo, coisas vaidosas, coisas mundanas, e essas pessoas sobem do altar para se autoproteger, tem se feito do altar um lugar de autodefesa, onde as pessoas fazem do altar um palanque de autoproteção, de autodefesa, e ali abre um texto como esse, onde Mateus 7, versículo 1, e começa a se autodefender, começa a se autoproteger, a se autoblindar, para que os irmãos não os acusem das suas práticas vaidosas, das suas práticas mundanas, essa onda de pintura, essa onda de roupas sensuais, essa onda de sensualismo, essa onda de exposição do seu corpo como um objeto de sedução dentro das nossas igrejas, essas roupas cavadas que mostram as vergonhas do seu seio. É lamentável, irmão, o que nós estamos presenciando hoje dentro das nossas igrejas. E o interessante é que dessas mesmas práticas nós queremos salvar aqueles que não são crentes, nós queremos convencê-los da necessidade deles serem salvos, quando na verdade os crentes incorrem nessas mesmas práticas, e o pior, conhecedores da palavra, conhecedores do evangelho, fazendo-se mais merecedor de castigo do que aqueles que não são crentes, do que aqueles que queremos fazê-los crentes. Ora, irmãos, é lamentável o que nós estamos presenciando nos nossos dias atuais. A igreja está vivendo numa decadência espiritual, numa decadência moral. Homens em cima do altar, ministros do evangelho,
obreiro sem moral para pregar contra o mundo, para pregar contra o pecado, para pregar contra a vaidade. Pecado hoje na igreja é somente o sexo ilícito praticado fora do casamento. Para os pastores é o único pecado hoje, é o único pecado que ainda, de maneira tímida, eles ainda ousam a pregar contra. Mas lamentavelmente, irmãos, para Deus o pecado continua sendo pecado. Tudo aquilo que compromete a salvação, que compromete o corpo, que leva o ser humano a viver uma vida presunçosa, vaidosa, carnal, competitiva, competindo uns com os outros, para ver quem é mais bonito, mais bonita, para quem está mais bem vestido, mais bem vestida, quem está mais sensual, quem está mais provocante. Estamos vivendo esta era dentro das nossas igrejas evangélicas, e os nossos pastores, eles sabem disso, eles estão vendo, eles não são cegos. Na realidade, eles não querem ver, porque eles não têm coragem. Muitos deles não têm moral para condenar essas práticas, para condenar tais atos dentro das nossas igrejas. Então nós somos obrigados a conviver com essas práticas, com essas ações dentro das nossas igrejas. Já não basta ver tudo isso lá fora, ver tudo isso no mundo, quando andamos pelas ruas, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na condução, quando estamos na escola, quando estamos, irmão, em qualquer lugar, nós presenciamos essas práticas que mexe e provoca a libido. Mas lamentavelmente nós temos que conviver com essas práticas dentro das nossas igrejas. Os crentes, eles saem das suas casas já premeditado, já com o pensamento carnal, já com o pensamento mundano de seduzir, de provocar, de ser o centro da atração, de atrair, de despertar desejo por ela, por ele, por si, de maneira que se sinta assim o mais especial, a mais especial. Não, irmão, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bem expressiva, quando ela diz: se alguém ouve as minhas palavras e não as crê, eu não a julgo, eu não o julgo. Mas vós já tem quem julgue. Essa palavra que eu vos tenho pregado, ela vos há de julgar no último dia. Seremos julgados pela palavra. Todas as práticas, todas as obras, todo modo de vida devasso, dissoluto, depravado, obsceno, imoral, que fere a sensibilidade das pessoas, que provoca libido, irmão, despertando emoções, sensações, desejo, levando as pessoas a pecar. Um dia, tudo isso terá a sua retribuição, terá o seu castigo. E ai daquela que usar o seu corpo, usar a sua vida para tais práticas, para tal modo de vida, totalmente divorciado de Deus, distante de Deus, porque esta não é a vida, irmão, que Deus quer para os crentes. Não, isso é a vida daqueles que não têm Jesus, que não anda com Jesus, que não conhece a Jesus. Mas o crente que conhece a Jesus, ele sabe como deve viver, a maneira que deve viver, como deve comportar-se, de maneira a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a bendizer a Deus. Mas lamentavelmente é lastimável nós vermos isso dentro das nossas igrejas e saber que começa lá do alto escalão, começa lá da elite, começa lá do ministério, aonde pastores, aonde presbítero, aonde evangelista não tem moral para repreender essas práticas, porque quando eles estiver repreendendo de sobre o altar, alguém estará olhando para a vida da sua família e estará vendo que aquilo que ele está condenando, acusando de sobre o altar, a sua família pratica. Então não se tem moral, porque aí cumprirá aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 2, quando diz que aquele que condena alguém
estando na mesma prática, ele se condena a si mesmo. O salmista diz que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que ele condena. Por isso é lamentável, é lastimável nós sabermos que as nossas mensagens sobre os nossos altares não é mais como antes, não é aquela mensagem que verdadeiramente desperta os crentes, desperta a igreja para uma vida de santidade, e sim, são mensagens, muito delas de desabafo, muito delas atacando a A e a B, porque se A e B tem falado contra as práticas, que muito dessas práticas é vivenciada por familiares de pastores, por familiares de dirigentes, então eles não aceitam, então eles sobem no altar e utiliza do altar como um palanque de autodefesa, de defesa das suas esposas, de defesa das suas noivas, de defesa das suas namoradas. É lamentável, irmão, aonde que nós chegamos, aonde que nós estamos, irmão, que evangelho estamos nós pregando, que cristianismo é esse que estamos vivenciando nos nossos dias atuais, que igreja é essa que será arrebatada, pois vivemos uma igreja totalmente associada ao mundanismo, associada às práticas mundanas, de tal maneira que o mundo já não nos condena mais, o mundo já não nos aborrece, o mundo já não sente mais algerizes pela igreja, pelo contrário, a igreja ela cheira bem às narinas deste mundo, quando outrora a igreja fedia para o mundo, porque dela saía, inalava o cheiro perfeito, o cheiro de Cristo, mas hoje lamentavelmente o cheiro que inala de muitas igrejas é o cheiro do mundanismo, é o cheiro da sensualidade, é o cheiro da vaidade, é o cheiro da carnalidade, é o cheiro da depravação, é o cheiro da imoralidade, pela vida que muitos vivem totalmente dissoluta, totalmente devassa, pelas suas roupas descompostas, pelas suas roupas que mostram as suas vergonhas. Lamentável, irmão, estamos vivendo numa época que muitos pastores, eles não querem admitir, eles não querem aceitar, porque eles sabem que eles são culpados, eles são a causa deste descalabro dentro das nossas igrejas, porque eles não têm pregado a palavra de Deus como convém, e a palavra de Deus diz que não havendo sábia direção, o povo se corrompe, não havendo profecia, o povo cai. Lamentavelmente, irmão, é o que nós estamos vendo, muitos caídos dentro da igreja, estão lá, mas estão prostrados, estão caídos, estão diante, ó irmãos, das vaidades, do mundanismo. É lamentável, porque falta sábia direção hoje nas igrejas. As direções que estão hoje sobre as igrejas, eles estão visando mais o material, eles estão visando mais os presentes no dia do seu natalício, eles estão visando mais o amiguismo, porque o irmão o convida, o leva para um churrasco na sua casa, para um almoço, então vai se ganhando o pastor vai se vendendo de tal maneira que vai perdendo as forças para pregar a palavra de Deus de maneira exortativa, de maneira edificativa, de maneira vivificante, de maneira disciplinar. Ora, irmãos, hoje nós não ouvimos mais falar-se em disciplina das igrejas, nós não vemos mais falar que alguém foi disciplinado, entra ano e sai ano, e não se ouve mais falar em disciplina. Até parece que os crentes já não pecam mais, ou o pecado deixou de ser pecado, ou nós estamos santos demais, ou então Deus não está dando muita importância para o que é pecado. É lamentável, porque, irmãos, anos atrás se disciplinava tantos crentes. Ora, irmãos, os dias antes estão melhor ou estão pior dos dias atuais? Ora, é claro, irmão, que os dias atuais estão pior do que os dias anteriores. E por quê? Que nos dias anteriores se disciplinava tanto irmão, tantos que procuravam o pastor para confessar,
tantos que a palavra de Deus revelava os segredos dos pensamentos e dos corações, de maneira que os crentes iam confessar. E porque hoje que os dias estão pior, os dias estão negros, os dias estão penumbrados, estamos vivendo nos dias terríveis de pecado, aonde nós andamos e nós vemos o pecado pelas ruas, o pecado nas redes sociais, o pecado, irmão, nas televisões, em todos os lugares. Nós somos convidados para pecar, nós somos convidados para mergulhar no pecado. Ora, irmão, e por que hoje não se ouvimos falar em disciplina, não se ouvimos falar que irmãos foram disciplinados? Ora, irmão, sabe por quê? Por isso que eu vos estou dizendo, é um relaxo para com a palavra de Deus. Não estão mais pregando a palavra de Deus com o intuito, com o objetivo de levar os crentes convertidos a Deus, de levar os crentes arrependidos, de levar os crentes a desejar uma mudança de vida. O apóstolo São Pedro, escrevendo ou falando no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado vossos pecados. Ora, irmãos, precisamos pregar o arrependimento, precisamos pregar para que as pessoas se arrependam, porque é se arrependendo que elas se convertem, que elas mudam. Tantas pessoas hoje na igreja, já de muitos anos dentro da igreja, mas nunca mudaram de vida, nunca deixaram a vida velha, nunca deixaram a vida do mundo, de tal maneira que não há diferença nenhuma entre o seu modo de vida e o modo de vida deste mundo, daqueles que são deste mundo, daqueles que não creram em Jesus, que não aceitaram a Jesus. Que mudança, irmão, se pode demonstrar numa pessoa desta forma? Nenhuma, irmão. Isso porque essas pessoas nunca ouviram uma palavra de verdade, uma palavra como se pregava o grande pregador americano, irmão, aquele pregador Moody. Oh, irmãos, que quando ele pregava, os crentes via como que o inferno aberto debaixo dos seus pés, querendo lhe estragar, que eles, ora, irmão, ou melhor dizendo, irmãos, Moody não, e sim Edvard, ora, irmão, ele pregava aquele sermão poderoso, os pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edvard, este grande pregador americano, que ele pregava de tal forma, de tal maneira, a levar os seus ouvintes, a levar os crentes a vislumbrar o inferno aberto debaixo dos seus pés, querendo lhe estragar. É mensagens totalmente diferentes das de hoje. As mensagens de hoje são verdadeiros comichão, são verdadeiras elogios, são verdadeiras trocas de confetes, irmão, um entre o outro. Ora, irmãos, como que se o pecado não fosse mais pecado, e nós vemos o pecado visivelmente, patentemente diante dos nossos olhos. Nós estamos no altar pregando e estamos vendo pessoas crente, pessoas que se dizem salva, com práticas pecaminosas. As pessoas levantam as mãos para o céu e as unhas tudo pintada, lábios pintados, cabelos pintados, roupas decotadas. Ora, irmãos, e nós agimos de sobre o altar como que se não tivesse vendo nada disso. E aí começa a dar um sermão, aquele sermão de prosperidade, aquele sermão de bênção, aquele sermão de milagre, aquele sermão de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar na tua vida nesta semana. Irmãos, isso é tudo mentira, isso é tudo conversa para boi dormir, isso é comichar o pecado, irmão. Comichar quer dizer fazer cosca, e enquanto mais você comicha, é como que o peixe baiacu, você pega o peixe baiacu e você começa a fazer cosquinha nele, ele infla, ele incha, de tal maneira que assim está sendo as nossas igrejas. Elas estão sendo inchadas por essas mensagens, por essas palavras que comicha o pecado, em vez de erradicar
tirá-los de dentro da igreja, em vez de levar as pessoas a confessar e a se arrepender e a mudar de vida, irmão, a ter uma mudança de vida para o natural, para a regeneração, para a volta ao estado natural, ao estado original. Mas lamentavelmente, irmão, o que nós estamos vendo é uma verdadeira busca pelo eu, é uma verdadeira busca pelo amiguismo. Ora, irmão, é o medo de perder os confetes no dia do seu natalício, os presentes, os afagos, os bolos, e com isso a igreja vai inchando, ela vai inflando como o peixe baiacu, com essas mensagens mais preocupantes com o número, mais preocupante com a quantidade do que propriamente com a qualidade. E Jesus Cristo, ele nunca se preocupou com quantidade, com quantitativo. Não, irmão. Jesus, a preocupação dele era com salvo. É mesmo que esse salvo fosse apenas uma pessoa, mas ele dava tudo o que ele daria por uma multidão, por aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia não diz que há festa no céu, irmão, por o salvo, não, mas pelo pecador que se arrepende. Veja, irmão, veja como que a palavra de Deus é totalmente ao contrário do que esses pastores estão pregando hoje. Umas mensagens insossas, umas mensagens que mais têm o cunho de atacar aqueles que atacam o pecado, de desabafar contra um desafeto seu, de falar contra um irmão, porque ele fala contra práticas vaidosas que suas famílias vivenciam. É lamentável, é triste, irmão, e com isso nós vamos dizendo que somos salvos, vamos dizendo que vamos para o céu, vamos desejando a volta de Jesus, porque nós dizemos que nós vamos subir. Que engano, que perigo, irmão, se nós não nos adequar, se nós não nos coadunar à palavra de Deus, ao que ela exige de nós, ao que ela quer nos padronizar. Tenha certeza de uma coisa: grande será a decepção, grande será a angústia, a tristeza para muitos crentes. Ouvirão de Jesus, como está escrito no capítulo 7 de São Mateus, no versículo 21, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todos aqueles que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E naquele dia me dirão: Senhor, eu não comi na tua mesa, eu não profetizei, eu não expulsei demônio, eu não fiz milagre, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, porque eu nunca vos conheci. Que tristeza, tanto tempo na igreja, fazendo tudo dentro da igreja como que se fosse para Deus, mas não estava sendo aquilo que Deus queria que nós fôssemos, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque eu vou repetir aqui, irmãos, Deus não mede a vida de um crente na igreja pelo que o crente faz na igreja para ele, mas Deus mede a vida do crente por aquilo que ele está sendo na igreja para Deus. Não importa o que você faça, a quantidade do que você venha fazer na igreja, mas se você não estiver sendo para Deus na igreja o que Ele quer que você seja, um adorador de verdade, uma pessoa arrependida, convertida, cujos pecados Deus apagou e vai apagando no nosso caminhar à medida que vamos arrependendo e nos convertendo. Ora, irmão, saiba de uma coisa: você será deixado, você ficará, você não subirá, mesmo que você tenha a amizade do pastor, mesmo que o pastor vá comer na tua casa, mesmo que você leve o pastor para um churrasco, mesmo que você o conduza para lá e para cá no seu carro. Ora, saiba de uma coisa: o pastor não poderá dar um jeitinho brasileiro no céu se você não adentrar pela obediência da palavra de Deus, pelo desejo pela santidade, se convertendo e mudando de vida, entrando na vida natural de Deus, na vida original
original que Deus quer que nós vivenciamos, e não nessa vida mundana, cheio de bugiganga no corpo, parecendo mais um pavão do que propriamente um crente, de maneira, irmãos, que não se diferencia você daqueles que não são crente. Não, a beleza do crente não está no exterior, mas no interior, que acaba refugiando no seu exterior, de maneira que as pessoas vejam. Oh, irmão, que Jesus Cristo possa envolver a tua vida e você possa saber que, ainda que Jesus diz aqui no texto que se você não crê na sua palavra, Ele não te julga. Não se conforme com isso. Não pense que Ele está dizendo aqui que Ele está de acordo com as tuas práticas, você sabendo que elas são abomináveis, que elas são vaidosas, mundanas, fora da palavra de Deus, do padrão estabelecido por Deus para mim e para você. Saiba de uma coisa: Jesus não está aqui concordando com você. Ele não está dizendo que você está bem. Não fique você pensando que quando Ele diz assim, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo. Entenda você uma coisa, meu irmão: Jesus, de fato, Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar, Ele veio para morrer. Ele sabia o porquê veio, o do porquê foi enviado por Deus, o do porquê que Deus o deu ao mundo, à humanidade, o do porquê que Ele ia morrer numa cruz. Jesus sabia. Por isso, de fato, Jesus, feliz, Ele diz aqui que Ele não veio para julgar aqueles que não crêem na sua palavra. Não, Ele não veio para isso. Ele veio apenas para morrer. Ele sabia do porquê que Ele veio. Por isso que Jesus, Ele não julgou. Quando aquele moço disse para Jesus, numa questão repartidária com seu irmão por causa da herança, ele disse para Jesus: mestre, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus disse: homem, quem me pôs por juiz e por repartidor entre vós? Está aí, irmão. Ele não veio como juiz, ele não veio como repartidor de herança entre pessoas, de maneira nenhuma. Israel perguntou para ele, ou lá no livro de Atos, no capítulo 1, se era o tempo dele restaurar o poder a Israel, que até então estava sob os romanos. E Jesus disse: não vos cabe saber tempos, época que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder para essas coisas, mas fique em Jerusalém, se preocupe em encher-se do Espírito Santo e ser de mim testemunha até o dia que eu vier. Aí caberá ao Pai repartir, tomar o poder gentílico e dar a Israel e dar ao judeu. Até então, fique sabendo que eu não vim para julgar, eu não vim para ser juiz, eu vim para morrer, eu vim para ser cordeiro, eu vim para dar a minha vida. Era isso que Jesus estava dizendo e está dizendo nesse texto. Ele não está compactuando com a tua vida mundana, com a tua vida pecaminosa, de maneira nenhuma, irmão. Se alguém ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, eu vim para salvar, eu vim para salvar o mundo. Então foi para isso, irmão, que Jesus veio. Ele veio para salvar. Ele veio para dar a sua vida, para salvar a humanidade. Se ele viesse para julgar, ninguém estaria vivo, ninguém resistiria, ninguém suportaria. Mas Jesus veio com o único propósito de dar a sua vida por nós, e Ele deu. Agora sim, fique você sabendo que Ele está no céu e Ele está como juiz. Ele vai nos julgar, Ele vai se colocar contra nós naquele dia, para nos julgar conforme as nossas ações, conforme a nossa procedência, conforme o nosso modo de vida que nós vivemos aqui. Saiba de uma coisa, irmão: Jesus te dará um julgamento conforme as
tuas obras, conforme o teu modo de vida. Por isso te arrependa, te converta e procure viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, e não fique se auto-justificando através desses versículos, não fique se auto-blindando, se auto-protegendo, não querendo ser acusado pela tua vida pecaminosa, pela tua vida de vaidade, mas aceite a palavra de Deus e creia em Jesus, porque hoje Ele veio para morrer. Hoje Ele está como advogado, advogando a minha causa e a tua junto ao Pai, para que os nossos pecados nos sejam apagados mediante o nosso arrependimento, seguido de nossa conversão. Mas naquele dia Ele será juiz, e o juízo dele será sem misericórdia. Meus queridos irmãos, entre pelo caminho da salvação e aceite a Jesus. Não rejeite, porque Ele mesmo diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então é esta mesma palavra que Ele pregou, essa que nós estamos pregando e que muitos têm pregado e dado a vida, que julgará você, julgará as tuas ações, reprovando-a ou aprovando-a. Por isso, arrepende-te e aceita Jesus Cristo, para que Ele te abençoe, para que Ele te guarde, e creia em Jesus, creia na sua palavra, e que a graça de Deus te envolva e seja sobre a tua vida, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.